E agora nós vamos passar para o Gustavo Vaz, da Fundação Cultural de Uberaba, que vai falar sobre o ICMS Cultural. Eu também vou ficar em pé. Professor que não fica em pé, né? Complicado, né? Cheguei para dar aula, gente, eu gosto mesmo, eu sou meio agitado, tá bom, gente? Vamos agitar amanhã. Então, eu cheguei para dar aula numa escola particular e não tinha cadeira. Falei, que bom, eu não fico sentando toda hora, tá bom? Gente, meu nome é Gustavo, a princípio eu quero agradecer a todos os organizadores, né? Por estar aqui presente e falar um pouco do nosso ICMS e honrado de estar aqui na mesa com vocês. Com mulheres é sempre bom estar, mulheres inteligentes que trazem a valorização da nossa cultura. E falar de ICMS cultural, eu vivo ICMS cultural e vivo história desde quando eu saí dessa casa aqui, que eu sou egresso aqui da Universidade Federal, no curso de História. Eu vivo a questão do ICMS cultural, que é essa preservação do patrimônio. E trabalhando sempre, para vocês perceberem que eu vivo muito essa questão do ICMS, a Raira aqui, que é a nossa estagiária também do convênio com a FTM, e ela está registrando tudo, porque o ICMS cultural tem essa questão do registro sempre pertinente nas ações. Passa aqui para mim. Em 95, na década de 80, e no extinto SPAM, que virou IFAM, o IEFA, na década de 80, ele veio em Uberaba e inventariou, que é uma medida administrativa dentro dessa questão da política do ICMS, várias casas que tinha a questão arquitetônica que mencionava algo histórico, a princípio. Só que em 95, o ICMS cultural, essa política, ela se tornou uma política pública efetiva. E por quê? Porque o IEFA viu a necessidade, junto com a Lei Robin Hood, aquela lei que tem todos os ICMS, né? ICMS do turismo, todos, enfim. Por isso, Robin Hood, quanto mais investe, mais tem. Ele viu que funcionava o repasse dos recursos do município para aquele que trabalhasse com a preservação e, contudo, a política pública em toda a sua estruturação, com conselho, com sistemas de preservação, com manchas territoriais de preservação, e daí se deu essa necessidade do ICMS cultural. Surgiu a lei do ICMS. Passa aí, querido. Mas o que é patrimônio? E também outra pergunta, o que compõe esse patrimônio? E aí tem todas as questões que se remetem ao nosso patrimônio material, ao nosso patrimônio imaterial e o natural também. Muitas das vezes a gente falava, patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio natural, e agora embutido tudo nessa frase que é patrimônio cultural, que envolve tudo. E quando se fala do patrimônio natural, e mencionando muito a questão que o professor Fabrício me falou da territorialidade, territórios, o nosso entorno, ele também faz característica de preservação daquele patrimônio. Imagina, o entorno, muitas das vezes, é o patrimônio natural, ele é um elemento essencial para essa manutenção da identidade desse patrimônio. Então, com tudo isso, o desenvolvimento sustentável. Então, esse é um caminho paralelo. Esse caminho todo mundo, eu gosto muito de dizer, a gente vai muito nas escolas, caminha todo mundo de mãos dadas para essa preservação. E aí vem modo de expressão, vem os nossos documentos, edificações, manifestações, conjuntos urbanos, paisagísticos, artísticos, e toda essa, eu falo que é uma colcha de retalho de preservação, uma colcha de retalho histórica, fazendo tudo isso, essa parte integrante aí da preservação do nosso patrimônio cultural. Só que ter a política de ICMS, a gente precisa de uma regulamentação. A gente precisava de uma regulamentação. E o IEFA, a todo ano, ele solta uma deliberação normativa, o IEFA, Instituto do Patrimônio Histórico Estadual, né? Lógico que tem a instância nacional, que é o IFAM, e essa
deliberação normativa que nos dá diretriz, nos dá caminho para trabalhar essa política de ICMS cultural. Lógico que todos os anos que vem essa deliberação normativa, as mudanças são muito pequenas. São muito pequenas, porque a política de prevenção, por ser uma política pública, ela é constante. Mas essas mudanças das políticas de preservação vai muito em torno daquilo que o momento pede para com a preservação. Igual eu falei para vocês, para as meninas aqui. Hoje, a gente não vai ver, devido às questões da modernidade, o pessoal construindo um casarão de pau a pique. Não vai ver. Porém, o viés hoje, muito importante, a Márcia mencionou ali, e também teve, acho que foi você, a questão do patrimônio imaterial, que eu falo, esse sim nos dá a sustentação da política do ICMS cultural, e vocês vão ver a evolução que eu coloquei ali da nossa pontuação em Uberaba. É esse sim que dá, porque esse mantém vivo, esse é a forma de expressão, esse é perpassado. E lógico, com as especulações imobiliárias, muitas das vezes fazendo uma discriminando aquele que preserva o patrimônio. Não, essa casa aqui, eu já ouvi coisas que eu acho absurdo. Não, essa casa aqui só serve para juntar rato. Essa casa aqui está... olha a frase, olha essa frase. Essa casa aqui está enfeiando o centro. Então, com tudo isso, a história, eu igual falo, todo mundo, a ciência da história, a ciência do homem no tempo é história, né? Então, é assim, surgiu do nada, pá, sem história, sem nada, e vamos tocar. Mas também a gente tem proprietários que trabalham com a modernidade e também com a preservação do patrimônio. Gosto de citar o Tamareiras, gosto de citar a Casa do Boticário, na Leopoldino, da Tisa. Tem que citar a valorização, as nossas igrejas que ainda mantêm as arquiteturas. Então tem que citar quem preserve, sim, realmente o patrimônio. Mas, com tudo isso, do enfeiamento que eles dizem, que nós defendemos, o patrimônio imaterial vem aí surfando de forma firme, fervorosa, porque isso é perpassado, isso é popular. Entendeu? Então, o IEFA dá essas deliberações. E aqui, só para vocês entenderem como que é essa questão da deliberação dessa política pública de ICMS, a gente tem umas regrinhas a serem seguidas que o IEFA nos põe. Primeiro, é o quadro 1. Esse é o mais importante. Por quê? Você recebe. Como a lei chama Robin Hood, você tem que investir para receber mais. Então, o quadro 1, ele é investimento e dispensa financeiras em bens culturais protegidos, tanto material, imaterial e natural, o quadro 1. O quadro 2 já é o quadro de proteção, que é elaborado devido às questões quadro 2A de inventário e o quadro 2B de tombamento e o quadro 2 de registro. Um caso muito interessante que eu gosto de dizer, é até mesmo didático, mas eu sempre menciono nas minhas palestras. Patrimônio imaterial não se tomba. Não existe tombamento de patrimônio imaterial. Existe registro. Tombamento é apenas uma medida administrativa do patrimônio material. E já o inventário, outra medida administrativa, serve para ambos. Então isso é muito importante na hora da gente falar. E o quadro 3 é os laudos técnicos, né? Junto com os quadros de salvaguarda e o quadro 3C, que é o que eu mais gosto. É o que eu trabalho a fundo, porque não adianta, tecnicamente, eu trabalhar com a preservação do patrimônio se eu não difundir, se eu não levar ele. Levar para as escolas, levar para as associações, para as comunidades, para os servidores. O papel de transformação e preservação do patrimônio está no
na educação patrimonial. Então, esse quadro 3, que é Programas de Educação para o Patrimônio e ações de difusões, livros, cartilhas, as redes sociais, deu um negócio aqui, as redes sociais. Então, tudo isso é um trabalho de difusão, que é também, aí você vê a lógica das questões. Tanto o patrimônio imaterial hoje tem uma ótica mais enfática nele, também os programas de educação patrimonial têm uma relevância muito importante. E cada um tem uma divisão de pontuação. Essa divisão de pontuação não vem aqui ao caso, porém, os processos de laudos técnicos, de salvaguarda e educação patrimonial é o que tem a equivalência de ponto maior. Para você ver a lógica. Antes era os tombamentos, os registros, hoje não. Hoje, se você realmente está preservando, o seu ICMS ele pode crescer gradativamente. E investimento também. Novamente, as questões documentais, né, que é um ano inteiro de trabalho, né, para que essas questões documentais de preservação sejam remetidas ao IF. Então, essa constância, todo ano, é a mesma coisa? Não, todo ano é a política pública sendo implementada e sendo valorizada gradativamente. E o que preservar, eu já falei. O patrimônio material, eu falei do inventário. Outro detalhe importante que eles falam. Medidas administrativas de proteção. O tombamento com o inventário. E para não cair naquela questão do que a gente fala do fachadismo. Vocês já andaram aqui na cidade de Uberaba e viram que tem casos que apenas tem a fachada. Porque a medida administrativa do inventário, ela não é muito tão concisa, mas tem seu grau de proteção, mas ela não tem aquela questão mais incisiva até mesmo relacionada à penalidade, porque a gente tem uma lei própria de preservação do patrimônio, ela dá essa brecha muito ruim, essa é uma crítica que eu faço, da política do fachadeiro. Então, deixar a fachada, o resto lá atrás você faz o que quiser. Ou só deixa a fachada lá e o proprietário muitas das vezes toma birra da política de proteção, deixa a fachada e o restante deixa cair. Já o tombamento já tem uma medida administrativa mais enfatiza que a proteção tem que ser total daquele bem lá tombado. Pode ir passando que eu só vou, senão não vou alongar muito. Eu quero só na parte do conselho, a função do CONFAL, né? O CONFAL, que já foi CONDENFAL, hoje o CONFAL, com toda essa estrutura, né, de política de ICMS cultural, é o nosso conselho, né, Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. E todas as atividades que nós fazemos, né, temos, né, de política de preservação do nosso patrimônio cultural, ela tem que ser passada para a participação do CONFAL. O conselho, que é composto, né, paritariamente por membros da sociedade civil e membros também do poder público, ele é o nosso norteador das políticas públicas. Então, também, junto com o patrimônio e enseamento do centro, o CONFAL também foi demonizado até hoje. Né, mãe Bia? Vai passar lá no CONFAL. Que o povo só gosta de casa velha. E não querem o desenvolvimento de Uberaba. Mas eles não enxergam que o desenvolvimento e a história, mais uma vez, dá a mão e caminha junto. Não há lá aquela questão. Então, compete ao Conselho e a participação de toda essa estrutura, como é o Sistema Municipal de Cultura, como é o Sistema Nacional de Cultura, toda essa estrutura da política de ICMS cultural, ela tem aí a lei própria, ela tem o seu conselho, ela tem o seu plano de ação e, junto com isso,
a nossa carta magna maior, a deliberação normativa do IEFA. O do Conselho tem muita coisa, pode... Esse material eu vou disponibilizar, né? O pessoal que quiser pode ficar com esse material, tem toda... E aí a gente tem um plano de tombamento, registros e inventários. Junto com esse plano de tombamento, registro e inventário, a gente também tem um plano de investimento, um plano de salvaguarda e de laudos de conservação. Nós pegamos o mapa de Uberaba, eu peguei lá no AutoCAD, só que a legenda dá para ler, sabe? Aqui deu uma esticada, mas nós trabalhamos com manchas. É porque isso está parecendo um borrão, né? Não, mas está bonito, né? Então a gente trabalha com as manchas. Então cada mancha, ela tem sua especificidade no que se refere à proteção dos nossos bens tombados, dos registros possíveis e dos inventários, né? Então a cidade de Uberaba tem um trabalho aí de plano de preservação do patrimônio até 2033. Porém, a deliberação normativa nos dá a flexibilidade de, no lado oeste de Uberaba, nós não conseguimos e não avistamos um patrimônio específico de preservação, a gente partir, justificar e partir para o outro lado, tá bom? Aí tem esse setor norte, a segunda etapa, a ocupação do desenvolvimento, essa questão territorial. Cadê o professor Fabrício? Ele gosta muito, né, dessa questão territorial, então está tudo aí a mancha de expansão do desenvolvimento. A gente também faz essa questão do desenvolvimento da cidade, e muita gente, a gente avista muitas questões das casas populares, mas tem como também levar a política de preservação para aquele lugar também tem as suas especificidades para com a preservação do patrimônio público, né? Então, é o pós-ocupação, a gente tem um trabalho junto ao GIP, lá da Coagra, né? Esse trabalho pós-ocupação, que também nos remete ao ICMS cultural. Então, tudo que a gente faz referente ao patrimônio cultural, registrado, fotografado, cai tudo naquelas questões da deliberação normativa. E aqui está o grau de evolução do nosso ICMS cultural. Vamos lá. Vocês vão perceber que 2017 é sempre um ano posterior. A pontuação de 17 é o trabalho feito em 16, correto? Então, 17,59, 10, 10, essa queda, né? A gente resulta muito. 2020, 12, 21, 22 e chega 2023. E aí que eu falei, o que dá sustentação para o nosso patrimônio, para com o nosso ICMS? As ações educativas e a preservação do nosso patrimônio imaterial. Uberaba, registrado, é algo de louco. Acho que a representatividade nossa no estado de Minas Gerais é muito grande. São mais de 14 bens registrados como patrimônio imaterial. Dentre eles, Folia de Reis, Catira, ternos de Congo, Moçambique, afoxés, vilões, casas de matriz africana, umbanda, candomblé, cultura LGBTQIAP+, hip hop, festa da Abadia, festa de Nossa Senhora da Conceição em São José da Baixa, vai me lembrar, Circo do Povo, sino, modo de fazer sino, e aí a gente, se eu esquecer, aí é ele que dá a nossa sustentação. Eu quis colocar algumas imagens, então esse trabalho educativo, ele é importante, né? E conjunto a isso, tem aí todo o nosso patrimônio material e imaterial. Fala que não é bonita aí as nossas expressões populares, o nosso Circo do Povo, a nossa religiosidade, o nosso catira e os nossos patrimônios materiais. As meninas acertaram na foto, hein? E obrigado a todos. Valeu, gente. Então, Gustavo, muito obrigada. Muito interessante ver como o patrimônio de Uberaba vem sendo cuidado, tanto material quanto imaterial.
E, como eu falei, eu moro aqui já há muito tempo, então a gente vai olhando as fotos e vai reconhecendo os lugares. E é muito bom ver essa preservação, esse cuidado verdadeiro que a gente vê com o patrimônio da cidade. Destaquei aqui o que você falou sobre a questão do ICMS cultural requerer o registro. O quanto é importante a documentação, o registro, né, do patrimônio material, do material. E achei muito interessante a forma como você falou também, que nós temos tanto os casarões preservados, a gente tem muito ali no centro da cidade, Mercês, Abadia, e ao mesmo tempo também temos aqueles comércios que preservam só a fachada. Estacionamentos, nós também temos aqui, né, estacionamento que preserva só a fachada, lojas que preservam só a fachada. Então eu acho muito interessante também falar sobre essa função, isso também acontece, né? É bem interessante ver isso, e também sobre o CONFAL, a importância que é o CONFAL aqui no nosso município e como ele vem trabalhando para a preservação do patrimônio material e imaterial, né, daqui da cidade. Bom, tendo em vista o avançar da hora, nós vamos abrir agora uma rodada de perguntas. Caso alguém tenha uma pergunta, pode estar fazendo. E daqui a pouco nós vamos partir para o nosso intervalo. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Essa nova manhã de trabalho. Eu sou Fábio Cerqueira, sou técnico administrativo na Unicamp, presidente do Forcult. Bom, primeiro eu gostaria de começar falando que essa questão do patrimônio é uma questão que entrou muito no nosso olhar do Forcult esse ano. A gente até estava pensando em fazer uma mesa no Forcult Nacional a respeito da questão do patrimônio e de acervos também, né? Que é uma coisa que, enfim, dentre as várias frentes que a gente atua no Forcult, a gente precisa olhar com cuidado, já que as instituições de ensino superior administram muitos desses patrimônios nas cidades, e aí eu acho que Minas Gerais é um exemplo para os outros estados do Brasil. O ICMS cultural é uma política pública que funciona muito bem, assim, eu acho que os outros estados precisam muito se espelhar nessa experiência que vocês têm aqui em Minas. Deixa eu só completar a questão do ICMS, um fato que eu ia mencionar aqui, ficou na minha cabeça, e a quantidade de município mineiro é 800, lá vai pedrada que eu faço. O 800 lá vai pedrada. E a política de patrimônio, né, ela começou, né, bem miúda, e hoje foi diminuindo a questão dos repasses, porque grande parte dos municípios agora já aderiram à política do ICMS. Isso é interessantíssimo, principalmente aqueles municípios menores, e viram a possibilidade de preservar o seu patrimônio cultural. Só a gente, assim, eu gosto de dizer, lá da Fundação Cultural, toda a nossa equipe de preservação, desculpa aí, professor, está te interrompendo, presta consultoria em grande parte do Triângulo Sul. Por quê? Aí, não, mas o ICMS de Uberlândia, vamos citar Uberlândia, né? O ICMS de Uberlândia, o recurso diminuiu. Não é que diminuiu, é que os municípios do entorno também começaram a fazer. E essa questão orçamentária dos repasses começou a ser dividida daquela forma que é contemplar todos os municípios 800 Lava Pedradas de Minas Gerais. Legal. Mas aí a questão realmente que eu queria fazer é uma provocação a respeito, tentando articular um pouco os temas dos dois grupos de trabalho do Forcult que estão aqui, que é a questão da questão das políticas de cultura das instituições, e pensar o financiamento também. E um financiamento que tem que ser pensado também na perspectiva de possibilitar que essas políticas sejam de fato implementadas. A gente tem acompanhado muitas instituições de 2017, desde que o Forcult foi criado para cá,
criando as suas políticas aprovadas nos conselhos universitários, então institucionalizadas, criando também os planos de cultura, passando a colocar a cultura nos seus PDIs, nos seus planos de desenvolvimento, porém ainda com um gargalo, que é justamente o gargalo do financiamento das ações, e também o gargalo da criação de uma equipe capaz de colocar em prática tudo aquilo que é previsto. Porque quando a gente fala da cultura, quando a gente pensa as nossas políticas de desenvolvimento cultural, as nossas políticas de cultura, a gente coloca lá uma série de diretrizes, porque a gente é muito utópico quando a gente pensa em cultura, né? E aí, para colocar aquilo em prática, demanda um custeio, um orçamento, demanda uma equipe que as instituições ainda estão caminhando para construir, né? Então a gente tem aí dados de 2017, e a gente fez um levantamento recente nas universidades federais, da criação de órgãos de gestão da cultura nas instituições. Então, em 2017, menos da metade das instituições tinham, e hoje todas as federais, pelo menos, as universidades federais, têm órgãos de gestão da cultura, e boa parte deles, grande maioria, vinculado à extensão, ou abaixo ali, né, dentro de uma pró-reitoria de extensão, um órgão da gestão da cultura, ou hoje, na maioria, pró-reitorias de extensão e cultura. E quando a gente fala sobre a questão de financiamento, a gente sempre pensa nas fontes alternativas, né? Então, a Márcia trouxe aí várias fontes que a cultura pode buscar financiar os projetos que estão sendo pensados dentro da instituição. Mas quando a gente fala da cultura na universidade, eu acredito que a gente tem que dar um outro passo. São as duas pernas que estão caminhando, né? O passo da questão do financiamento dos projetos, a partir dessas fontes alternativas, mas também a garantia de um orçamento próprio para a cultura, que possibilite a gente trabalhar em projetos que são estratégicos para atender às diretrizes que estão colocadas nas políticas, né? E também um orçamento para a própria gestão da política, que isso também depende de orçamento, isso também depende de equipe, né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Muita gente me pergunta como está a relação com o Ministério da Cultura, principalmente com relação ao financiamento. Tem uma perspectiva de financiamento, de ações, de projetos por parte do Ministério da Cultura, mas ninguém faz essa provocação a respeito do MEC, e que é do MEC que vem o orçamento das instituições. E quando o MEC coloca, quando a gente tem aí nas leis de diretrizes e bases da educação nacional, que um dos objetivos da educação superior é o desenvolvimento da cultura, a gente tem que ter garantido do MEC também um orçamento para a efetivação das políticas que a gente tem desenvolvido, né? A gente teve na semana passada uma reunião importante, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né? Na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, a respeito do financiamento da extensão. E isso vai ajudar muito na questão do financiamento também da cultura, porque, como eu falei, na maioria das instituições a cultura está junto com a extensão. Então, essa luta que o ForProEx vem travando aí com o Ministério da Educação vai beneficiar também a cultura na maioria das instituições, mas não são todas as instituições que têm essa conexão, né? A gente tem hoje 4 universidades no Brasil com pró-reitoria de cultura e outras tantas com órgãos de gestão da cultura que não são vinculados à pró-reitoria de extensão, né? E além disso, nessas em que a cultura está ali junto da extensão, a cultura tem que ser vista também dentro das suas próprias especificidades e pensar que também não é a divisão de um orçamento maior da extensão que vai solucionar todos os problemas, né? Então tem que pensar ali que talvez ali são 2 pró-reitorias em uma, né? Então esse orçamento tem que ser dobrado para atender as demandas da extensão e as demandas da cultura, né? A gente vai ter uma mesa no ForCult Nacional para discutir sobre isso. Estamos convidando representantes dos 2 ministérios, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, e a gente
Eu gostaria, então, que a mesa comentasse um pouco sobre isso, sobre essa garantia do orçamento para a efetivação das políticas, um pouco nessa perspectiva. Da outra perna, né? Da garantia desse orçamento do Ministério da Educação. Quando se trata de financiamento, eu começo falando porque a galera da captação é que está mais linkada a essa questão da busca do recurso. Eu entendo, na minha fala inclusive eu mencionei isso, a necessidade do trabalho intersetorial. Nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Precisamos buscar essas alternativas conjuntamente. O professor fez uma observação muito interessante. Se cobra muito do MIC, mas não se cobra do MEC. Então, a gente precisa começar a estabelecer, na verdade, um diálogo franco, aberto, direto, para que a gente consiga garantir minimamente orçamento para atender essas demandas internas. Esse é o nosso maior desafio, construir algo conjunto e estabelecer isso devidamente e que esteja referendado juridicamente para garantir a continuidade disso, porque senão é uma discussão pontual, daqui a pouco acaba e todos os trabalhos feitos descontinuam. E a gente tem uma realidade muito dura no Brasil ainda com relação a essas questões. Porque se discute, se avança, mas não se cria mecanismos para que isso se torne regular, para que isso seja visto ou seja construído a médio e longo prazo. Esse, a meu ver, é o maior problema que a gente tem. Então, é aprender a conversar, de fato, é aprender a achar pontos comuns que nos liguem e, principalmente, garantir, orçamentariamente falando, que isso esteja presente, independente de quem quer que esteja na posição de executivo, de diretor, enfim, coisa que o valha. Eu entendo que esse diálogo intersetorial tem obrigatoriamente que acontecer, porque senão nós não conseguimos atender as nossas demandas mais importantes, ok? Eu acho que trazer uma experiência aqui, enquanto, não Andréia, mas como Gabriela, coordenadora da Rede de Museus e Acervos da UFOP, integrei, né, também suspenso uma comissão da Andifes para os museus universitários, uma comissão MINC, MEC e diversos outros ministérios. O entendimento que foi, planejamento especialmente, o entendimento que foi tido ali nas discussões é que a gente precisa criar matrizes orçamentárias, né? Matriz orçamentária que defenda aí um recurso dedicado às nossas questões, né? No que estava sendo dito naquela época ali, a gente estava dizendo sobre qual matriz orçamentária seria preciso criar para os nossos museus e acervos universitários terem um mínimo de recurso de manutenção predial, por exemplo, coisa que nunca foi previsto no orçamento do MEC, né? Então, acho que o que a gente precisa é avançar nessa discussão mesmo do planejamento, né? Dos modos aí de operar, né? Dentro dos instrumentos que esses ministérios detêm, assim, que são matrizes orçamentárias, números. Então, a gente vai ter que começar, como o ICMS aí, né? A contar, registrar aí os nossos... Exato. Você começa a discriminar fontes, a ideia é que isso se consolide. Discriminar as fontes, isso é muito importante, porque ela tem que sair de algum lugar, e a gente tem que saber de onde que é. E isso tem que estar escrito, tá? Porque se isso ficar implícito, não acontece. Então tem que estar escrito, não, isso aqui vai sair daqui, isso aqui vai sair daqui. A gente tem que lidar, a gente tem que aprender a lidar. E a questão cultural é muito presente nessa linha mesmo. A gente tem que aprender a pensar orçamentariamente, a pensar em números, a pensar em grana. Porque sem isso a gente não faz nada. Então, se a gente não consegue criar uma matriz orçamentária que garanta as nossas ações, esquece.
Eu acho isso importantíssimo e é uma luta gigantesca. Mas nós hoje já podemos, em pé de igualdade, manter essa discussão com os outros grupos ou com os outros setores. Porque, como eu disse, a gente não é mais o patife. Então, a gente começa a mudar a tônica da discussão. Então, se a gente está partícipe, que se estabeleça, então, as matrizes orçamentárias de cada um dos componentes e que isso fique registrado para que não tenha nenhuma dificuldade depois. É exatamente o que eu ia falar. A Gabi falou, enquanto Andifes, né, há um movimento, e nós, enquanto institutos federais, também há um movimento junto ao CONIF, para que a gente tenha essa matriz orçamentária, porque o recurso da extensão ele é dividido, né? Pesquisa e extensão. Então, a movimentação é também matriz orçamentária. Hoje, por exemplo, o IF Goiano trabalha com algumas ações de cultura, mas a gente tem que dividir com todos os outros projetos de extensão. Então, a gente fica tentando, é como se fosse um cobertor curto para embrulhar mais de uma pessoa. Mas é isso, a gente está com esse movimento. A nossa pró-reitora é coordenadora do Fórum ProEx do Centro-Oeste. Ela esteve na Câmara dos Deputados, então é uma pessoa que defende demais a cultura e a matriz orçamentária é para atender extensão e cultura. Inclusive, a gente tem muito interesse que a nossa pró-reitoria se transforme. A priori, a gente vai fazer a mudança de PDI, nós já estamos discutindo. Me parece que nesse próximo quadriênio a gente ainda não vai conseguir. Mas a gente avançou porque a gente tem os setores de culturas, agora a gente tem um recurso específico para a Bolsa com Estudantes, a gente está avançando. Mas o que a Gabi falou é fundamental. Essa movimentação entre os nossos representantes, ela tem que se intensificar, né, por conta do ano, porque as perspectivas são muito boas para nós, né? Então a gente precisa aproveitar ao máximo. Então, eu acho que o Fábio pontuou questões muito importantes que realmente são pertinentes ao Fortut. Quando a gente pensa lá, estaduais, municipais e tudo, a gente trabalha com legislações diferentes, né? Tem legislação específica para o estado de São Paulo, enfim. Quando eu estava participando lá do GT do financiamento, nós chegamos a conclusões muito importantes que já estão registradas em atas, assim. E tem a ver com o que pedir não, né? Mas o que demandar de cada elemento da estrutura. O que a gente pode demandar do MINC, por exemplo? Eu penso, particularmente, assim, eu acho que no Forcult Sudeste do ano passado, ou foi no Nacional, eu não lembro. Não, acho que no Nacional foi a Raquel. Foi no Sudeste, a gente concluiu, assim, que pelo Fundo Nacional de Cultura é possível ter uma relação com o MINC. Mas para que tipo de projeto? Sabe? Para projetos específicos, não projetos de manutenção. Talvez os corpos estáveis pudessem ser financiados pelo Fundo Nacional de Cultura em um programa específico. E isso é muito importante. Eu acho que também alguma ação para museus e patrimônio também deveria ser prevista no Fundo Nacional de Cultura, museus e patrimônios das universidades, né? que eventualmente sofrem tragédias aí no passado próximo, né? Esperamos que isso não aconteça. Mas lá, o que aconteceu com os museus universitários? Houve a criação de um GT interministerial para discutir essas questões, que está rendendo, que está chegando nessa matriz orçamentária que a Gabi pediu. Eu acho que sim também, matriz orçamentária para o MEC, eu acho que você está certíssima quando você propõe. No caso dos museus, a gente fez uma pesquisa lá na UFOP sobre possibilidades de associações de amigos. A gente está faltando apresentar isso, depois do festival a gente apresenta para a rede essa pesquisa, mas é viável ter demanda um trabalhão assim, em cada museu, assim, ou em cada rede de museus para fazer, mas é possível fazer e captar recursos por associação de amigos. Tivemos aquela experiência com o Miroski, né? Que é possível captar por vias externas a partir de lei, inclusive. Porém, manutenção tem que ser com o MEC. A gente não pode propor, né, manter uma infraestrutura
sem ter a matriz orçamentária. Isso fica muito, muito difícil realmente. E por fim, eu queria falar que, na minha experiência, o que amarra mesmo é também, nas federais, né, é a regulamentação. A regulamentação de como usar uma bolsa. O decreto de bolsas do governo federal que está vigente atualmente é muito ruim, sabe? Ele é muito amarrado. Então a gente precisa, eu acho que seria muito importante se o Forcult encampasse essa ideia de uma regulamentação específica junto ao MEC, né? Mas é um decreto do presidente, em relação às bolsas de graduação e de pós-graduação para a cultura. Sabe? Regulamentar, eu tenho até medo assim, que o governo federal regulamente uma bolsa para a cultura. Eu acho que podia ser feito, os detalhes podiam ser discutidos nas próprias instituições conforme as demandas, né? Porque é capaz de ir regulamentado de lá, de ser uma amarra muito, muito grande. Mas é importante, eu acho, ter essa proposta, assim, de ter uma bolsa para a cultura, que seja de uma regulamentação, como tem o decreto da extensão, e modificar o decreto da extensão, que é realmente muito ruim. Obrigada. Vamos passar para a última pergunta da nossa colega. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Flávia. Eu sou professora de botânica do curso de Ciências Biológicas aqui da UFRN. E nos últimos anos eu venho meio que de forma meio atrevida tentando, né, trabalhar um pouco com a cultura, com essa parte cultural, porque eu entendo que existe uma interface da minha área de conhecimento com a cultura. Né? E aí, por exemplo, nesse sentido, o meu projeto de pós-doutorado, que eu desenvolvi um tempo atrás, foi exatamente avaliando, identificando a madeira de um patrimônio histórico que tem aqui, um casarão do José Caetano Borges, aqui, e eu queria saber se, obviamente, foi uma pesquisa técnica voltada para o lado da botânica, mas que envolve um patrimônio tombado pelo município. Se essas fontes de fomento que vocês citaram aí, elas geralmente podem financiar projetos feitos esses, sabe? Que eu estou falando assim, criando essa interface entre essa parte biológica, porque eu consigo trabalhar com plantas usadas em religiões, né, em manifestações culturais, enfim, tem uma série de possibilidades que eu vejo aí. Né? Assim como essa questão da identificação da madeira desse patrimônio histórico. Se essas fontes de fomento, elas cobrem esse tipo de estudo ou não? Depende muito dos editais, certo? Agora, acho plenamente possível, na escrita do projeto, nós fazermos esse link. Eu não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso. Criar-se, porque, obviamente, se você está propondo do ponto de vista cultural, você tem que provar que a importância desse estudo. Se você consegue escrever isso e deixar isso bem claro, esse viés, esse link, não vejo nenhuma dificuldade para que possa ser proposto dentro das linhas que já existem, não. Não vejo muita dificuldade, não. Tá? Só, repito, a questão básica é a construção do texto, de tal maneira que isso fique claro para quem for avaliar, que existe, de fato, o viés. Okay? Professor, eu acho também que você vai ter que encontrar um proponente. Porque você, enquanto professora, você não vai poder ser proponente e a universidade vai precisar da intermediação da Fundação de Apoio. Então, talvez isso, assim, tem que se fazer uma negociação aí com a Fundação de Apoio para ela ser a proponente, por exemplo, na Lei Rouanet, em algum edital, exato. Tem a LEIC, que é a Lei de Incentivo do Estado também, que é uma possibilidade, que é, inclusive, assim, mais próxima, digamos assim, de nós, né? E que pode perfeitamente também abarcar, eu não vejo nenhuma dificuldade. O que eu estou te dizendo, fazendo o link, demonstrando isso e provando, do ponto de vista da escrita do projeto, a questão cultural, não vejo problema, não. Ok? Forçar a fala do Fábio e
Estou impressionada com a fala aqui da Márcia. Você tem que ir para São Carlos, gentilmente. Dá vontade de pegar as pessoas e levar para a cidade da gente. Mas, rapidamente, pegando um exemplo, que daí fica bem claro, não sei aqui quem participou do ProExt. Eu acho que é um bom exemplo. Eu fiquei pensando no ProExt, até, Gabi, fiquei pensando para a gente se preparar, lendo esses editais que aconteceram recentemente, inclusive para colaborar com o GT Financiamento também, o que funcionou e o que não funcionou neles. Eu sempre gosto de me voltar para uma memória, um tempo recente. Por que deu certo, por que não deu certo? E aí quero pegar um ponto nevrálgico também. No ProExt, conseguimos bastante recursos, vários ministérios fizeram um projeto que está me parecendo muito bacana, essa aproximação da educação com a cultura. Isso aí foi uma das coisas mais interessantes que eu achei, que veio essa pessoa, não lembro do nome do carinha que veio do Ministério da Cultura. Como ele chamava? Gonzales? Geraldo. Que ele comentou que está havendo essa iniciativa de aproximação. Isso eu achei a coisa mais fantástica. E voltando ao ProExt, devolvemos muito dinheiro, pegando o ponto nevrálgico da universidade. A universidade se organizou para trabalhar com esse recurso, não foi, não sei se a palavra é eficiente, não sei se ela não foi eficiente ou se a regulamentação não permitiu. Então eu quero as palavras-chave. Regulamentação, e propondo ao Fábio, reforçando essa coisa, já que a gente está com o diálogo facilitado com o Ministério, deles entenderem, e aí parece até presunção, mas é uma experiência de muitos anos, as regulamentações não dialogam. Se a gente quer articular com as estaduais, quer articular com a prefeitura, todo mundo deve saber disso agora, sempre se encontra impasses, dificuldades nessa articulação. Então, por isso esse assunto tem muito a ver com a Roseli, com nós aqui que estamos batalhando no GT Articulações. E voltando ao Fábio, essa discussão, se tu conseguires, Fábio, o máximo aí de entrar nessa discussão, trabalhar com as regulamentações para as universidades. Até pegar também outro exemplo do problema, Geraldo Carinha, né? Comentou que temos que nos ligar às prefeituras e ao Estado para conseguir recursos via a lei Paulo Gustavo. São Carlos já é problemático, e aí eu não tenho vergonha de dizer, nós da universidade, em São Carlos, não participamos do conselho da prefeitura, fomos proibidos, fomos alijados. Isso por decisão da própria prefeitura. Desculpa, já vou encerrar. Então, voltando para a sugestão, a questão regulamentação é fundamental. Não basta dizer 3,8 bilhões. Vem e a gente tem que devolver, não consegue usar, por causa das regulamentações. É uma sugestão, tá, Fábio? Obrigada, Jane. Gente, infelizmente, a mesa precisa encerrar. Eu acho que essas conversas, essas trocas de ideias podem continuar aí nos bastidores e nos corredores, tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Gabriela, da Roseli, da Márcia e do Gustavo. É muito interessante ver a participação de universidades, institutos e da prefeitura, né, de órgãos públicos, para mostrar das iniciativas e daquilo que pode ser feito e está sendo bem sucedido. Muito obrigada pela participação de vocês.